Atenção, senhores vereadores, quero por gentileza comparecer ao plenário para darmos início à sessão ordinária. Atenção, senhores vereadores. Boa tarde a todos. Saudar aqui os senhores vereadores, ao público presente, à imprensa. Saudar a Érica, que está presente aqui em todas as nossas sessões. Saudar os funcionários da casa. Pedir aqui ao nobre vereador, primeiro secretário, vereador Rogério Lins, que assuma a secretaria e proceda à chamada dos senhores vereadores. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Vereador Alex Sá, presente. Aloysio Pinheiro, presente. Doutor André Saco Júnior, vereador presente. Doutor André Capriotti, presente. Toniolo na presidência. Batista Comunidade, presente. Dinei Simão. Cláudio da Locadora, presente. Vereador De Paula, presente. Vereador Jair Assaf. Vereador Josias. Doutora Karen Gaspar. Professora Mazé, vereadora presente. Professor Mário Luiz, presente. Maluco Beleza. Vereador Branco, presente. Rogério Silva, presente. Rogério Lins na secretaria. Sebastião Bognar, vereador presente. Valdir Roque, presente. Valdomiro Ventura. Segunda chamada. Dinei Simão, presente. Jair Assaf. Josias. Doutora Karen, presente. Maluco Beleza, presente. Valdomiro Ventura. 18 vereadores presentes. 18 vereadores presentes, portanto, nós temos número regimental para iniciarmos a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está em discussão a ata da sessão anterior. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Eu gostaria que fosse lida a ata da sessão anterior, tendo em vista a manifestação por parte deste vereador, por parte de vários vereadores, para que na ata de votação da sessão anterior fosse colocados os nomes dos senhores vereadores que votaram favoravelmente às moções e contrariamente às moções. Vou pedir aqui, portanto, regimentar o pedido de Vossa Excelência. Vou pedir para que o vereador Rogério Lins leia a ata. Nobre vereador, Vossa Excelência quer que leia na íntegra ou nas votações? Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Penso que ela deve ser lida na íntegra. Será lida. Vossa Excelência, um pedido de Vossa Excelência, e é um cumprimento do regimento interno, a gente faz. Ata da 37ª sessão ordinária da 13ª legislatura, segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Osasco, realizada dia 7 de agosto. Aos 7 dias do mês de agosto do ano de 2014, na cidade de Osasco, estado de São Paulo, no prédio onde se localiza o Poder Legislativo, na sala destinada às sessões, às 15 horas,
realiza-se a 37ª sessão ordinária da Câmara Municipal. Sob a presidência do senhor Antônio Toniolo e a secretaria do senhor Rogério Silva, é feita a chamada e encontra-se presentes senhores Alex Sá, Aloísio Pinheiro, André Sacco Júnior, Andréa Capriotti, Antônio Aparecido Toniolo, Dinei Simão, De Paula, Karen Gaspar, professora Mazé, professor Mário Luiz, Maluco Beleza, Branco, Rogério Silva, Rogério Lins, Sebastião Bognar e Valdir Roque. Neste instante, adentram-se ao plenário os senhores Batista Comunidade, Cláudio da Locadora, Jair Assaf, Josias e Valdomiro Ventura, havendo, portanto, número regimental. O senhor presidente profere as palavras: sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. E coloca em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discuti-la, é aprovada. A seguir, o senhor secretário procede à leitura da matéria pautada no expediente, a qual encontra-se devidamente gravada em mídia e arquivada na seção de taquigrafia e transcrição. O senhor presidente solicita ao secretário que proceda a uma verificação de quórum. Feita a chamada, encontram-se presentes no plenário 17 vereadores. Havendo número regimental, solicita ao senhor secretário que proceda à leitura da matéria a ser discutida e votada no expediente. São lidas e colocadas em votação e sem debate, aprovados pela unanimidade dos presentes, cada um, por sua vez, os seguintes. Requerimento número 34 de 2014. Do senhor André Sacco Júnior, requerendo o envio de balanço patrimonial do IPMO, Instituto de Previdência do município de Osasco, referente ao ano de 2013. Requerimento número 35 de 2014, da senhora Maria Josefa Varão, requerendo a colocação nesta Casa de Leis, Semana da Pátria, de 1º a 7 de setembro, uma urna para a coleta de votos do plebiscito popular pela Constituinte. É lida a moção 143 do senhor Valdir Roque, apresentando moção de repúdio a Israel pelo genocídio do povo palestino na faixa de Gaza, que continua em discussão. Discutem-na, cada um por sua vez, os senhores André Sacco Júnior, Maria Josefa Varão. Não havendo mais quem queira discuti-la, é encerrada a discussão, posta em votação simbólica, é aprovada pela maioria dos presentes, com 3 votos contrários. Senhor André Sacco Júnior, senhor De Paula e senhor Sebastião Bognar. Moção número 143 é lida. A moção número 144 de 2014, do senhor Branco, apresentando moção de congratulações parabenizando a Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo, Núcleo Helena Maria, pelo 30º aniversário. Moção número 145, da professora Mazé, apresentando moção de congratulações à presidente Dilma Rousseff, pela sanção da lei número 12.987 de 2014, que dispõe sobre a criação do Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. Moção número 146 de 2014, do vereador Dinei Simão, apresentando moção de pesar pelo falecimento da senhora Márcia Bento de Aguiar. Moção número 147, de autoria da professora Mazé, apresentando moção de congratulações à Central Única dos Trabalhadores, CUT, pela realização da 14ª plenária, que aconteceu dia 28 de julho. Moção número 148, de autoria do nobre vereador Valdir Roque, apresentando moção de congratulações aos organizadores da primeira Semana Municipal do Rock.
Discutem-se, cada um por sua vez, os senhores Valdir Roque e Branco. Não havendo mais quem queira discuti-la, é encerrada a discussão. Posta em votação simbólica, é aprovada pela maioria dos presentes, com 3 votos contrários à moção. O senhor Maluco Beleza, pela ordem, registra a presença de uma comissão de moradores do movimento Nelson Mandela nas dependências da casa e solicita que os senhores vereadores os recebam. O senhor presidente informa que a comissão será recebida em momento oportuno. O senhor Sebastião Bognar, pela ordem, requer e a presidência defere, em momento oportuno, que seja feito 1 minuto de silêncio em homenagem póstuma ao senhor José Santos Sasso, ex-vereador e ex-presidente desta casa, falecido em 5 de agosto. Esgotada a pauta do expediente, o presidente concede a palavra aos senhores vereadores, que nele encontram-se inscritos. Usam-na cada um por sua vez. Os senhores Branco, aparteado por Dinei Simão, Jair Assaf, aparteado por Dinei Simão. Em seguida, pela ordem, requer e a presidência defere a cessão de seu tempo de inscrição no expediente ao senhor Jair Assaf, que prossegue com a palavra. Dispondo de mais 5 minutos, ocupa a tribuna e faz uso da palavra o senhor André Saco Júnior, aparteado pelo senhor Maluco Beleza, que em seguida, pela ordem, requer e a presidência defere cessão de seu tempo de inscrição no expediente ao senhor André Saco Júnior, que prossegue com a palavra, dispondo de mais 5 minutos. Ocupam a tribuna e fazem uso da palavra, cada um por sua vez, os senhores Valdomiro Ventura, Sebastião Bognar, vereador De Paula, aparteado pelo senhor Jair Assaf. O senhor presidente determina que seja feito 1 minuto de silêncio em homenagem póstuma ao senhor José Santos Sasso. É observado 1 minuto de silêncio no plenário. Em seguida, o senhor presidente declara encerrado o expediente e dentro de 15 minutos far-se-á a chamada para o início da ordem do dia. Quinze minutos mais tarde, sob a presidência do senhor Antônio Aparecido Toniolo e a secretaria do senhor Aloísio da Silva Pinheiro, é feita a chamada. Encontram-se presentes em plenário 4 senhores vereadores. Não havendo número regimental, o senhor presidente declara encerrada a presente sessão, às 17h35. Todos os discursos ocorridos encontram-se gravados em mídia própria e arquivados na seção de taquigrafia e transcrição. Para constar, eu, Aloísio da Silva Pinheiro, lavrei a presente ata, que vai devidamente assinada pelo senhor presidente e por mim, secretaria ad hoc, no exercício da primeira secretaria, Sala das Sessões Tiradentes, 7 de agosto de 2014. Continua a discussão, a ata. Não havendo mais quem queira discuti-la, está aprovada. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Eu só penso que na ata da sessão anterior, Gentileza. quando se fala da ordem do dia, deveria ter sido colocado o nome dos vereadores presentes. Isso. Então, deixo aqui uma questão de ordem. Deixo Questão aqui de ordem, uma sugestão a Vossa Excelência, para que nós possamos também colocar na ordem do dia, nominar os vereadores presentes na sessão. Me informa a taquigrafia que os nomes todos estão registrados em mídia, certo? Os nomes todos estão registrados. Mas a gente pode verificar aqui, não há nenhum problema da gente incluir também em papel o nome dos vereadores presentes. Eu agradeço, cara presidente, que a ata
fica registrada nos anais da casa, né, não só no aspecto eletrônico, mas também no aspecto físico, né, e assinado por Vossa Excelência, claro, pela mesa diretora. Muito obrigado. Agradeço, Vossa Excelência. Solicito, foi aprovado, portanto, a ata. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da matéria do expediente. Projeto de lei número 48 de 2014, da Prefeitura do município de Osasco, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente e da outras providências. Projeto de decreto legislativo número 16 de 2014, de autoria do nobre vereador Valdomiro Ventura, dispõe sobre a concessão de título de cidadão osasquense ao senhor Joel Tavares de Siqueira. Projeto de lei número 49 de 2014, de autoria do nobre vereador Valdomiro Ventura, dispõe institui o curso pré-vestibular gratuito no município de Osasco e dá outras providências. Indicações dos senhores vereadores. Indicação número 4912, vereador Aloísio, indica a substituição de pavimento asfáltico por concreto no valetão que liga a rua Helena Rodrigues da Costa e rua José Francisco de Paula, no Bel Jardim. Indicação número 4922, vereador Rogério Silva, indica instalação de cobertura em área de ginástica no Parque Recreativo Clóvis Assaf. Indicação número 4924, vereador Rogério Lins, indica a retirada de resíduos de podas de árvore na rua Dr. Carlos Sampaio Viana, no Jardim da Abril, e rua Japão, no Jardim Oriental. Indicação número 4933, vereadora professora Mazé, indica recapeamento asfáltico na rua Luísa Rossini Tirola, na Vila Menck. Indicação número 4938, vereador Batista Comunidade, indica limpeza de boca de lobo na rua Jandira, na Vila Menck. Indicação número 4945, vereador Dinei Simão, indica serviços de troca de lâmpadas queimadas na rua Maria Quitéria de Jesus Medeiros, no Padroeira. Indicação número 4950, vereador Valdir Roque, indica serviços de pintura de faixas de solo na rua Nossa Senhora Conceição Aparecida, em Quitaúna. Indicação número 4951, vereador Rogério Lins, indica pavimentação asfáltica na rua 7, no Jardim Nova América. Indicação número 4953, vereador Toniolo, indica capinação e limpeza na Praça Constantino Pereiro, no Jardim Bussocaba. Indicação número 4958, vereador Alexá, indica recapeamento asfáltico na rua do Clerc Rovai, no Jardim Santo Antônio. Indicação número 4966, vereador Maluco Beleza, indica pintura de redutor de velocidade na rua Edmundo Amaral, no Jardim Paulista. Indicação 4969, doutor André Saco Júnior, indica a retirada de entulho e colocação de caçamba comunitária na rua Maria de Lourdes Galvão, de Trança, no Turíbio. Indicação número 4972, vereador Branco, indica serviço de capinagem e limpeza na Praça José Bento, situada na rua Piedade, no Munhoz Júnior. Senhor presidente, eram essas as matérias a serem lidas no expediente. Não havendo mais matéria para ser lida no expediente, nós vamos passar à votação das matérias do expediente. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores para verificarmos se há número para a votação dessas matérias. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Alex Sá presente, Aloísio Pinheiro presente, doutor André Saco Júnior presente, doutor André Capriotti presente,
Toniolo na presidência. Batista Comunidade presente. Cláudio da Locadora presente. De Paula presente. Jair Assaf. Dinei Simão. Vereador presente. Vereador Josias presente. Doutora Karen presente. Professora Mazé presente. Professor Mário Luiz. Maluco Beleza. Vereador presente. Vereador Branco presente. Rogério Silva presente. Rogério Lins na secretaria. Sebastião Bognar presente. Valdir Roque presente. Valdomiro Ventura. Segunda chamada. Jair Assaf. Professor Mário Luiz. Valdomiro Ventura. Senhor presidente, 18 vereadores presentes. 18 vereadores presentes, portanto, nós temos número regimental para a votação das matérias do expediente. Pela ordem, senhor Pela presidente. ordem, nobre vereadora Mazé Favarão. Que o senhor submetesse ao plenário a inclusão da moção número 152, 2014, que apresenta a moção de congratulação à organização do plebiscito popular por uma constituinte exclusiva e soberana, cuja plenária se realizou no dia 9 e 10 de agosto. Em votação, o pedido da nobre vereadora Mazé Favarão para que seja incluído e votado nesta tarde no expediente, matéria de sua autoria, em moção de número 152, moção de congratulações à realização da Constituinte. Os vereadores favoráveis à inclusão em votação permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Solicito ao senhor secretário a leitura do primeiro item. Requerimentos. Requerimento número 36 de 2014, de autoria do nobre vereador Dr. André Sacco Júnior. Requer informações referente à empresa Plena Consultoria de Investimentos Limitada, que presta serviços ao Instituto de Previdência do município de Osasco. Em discussão, o requerimento de número 36 do vereador Dr. André Sacco Júnior, que requer informação referente à empresa Plena Consultoria de Investimento Limitada. Questão de ordem, Questão de ordem, vereador Aloísio Pinheiro. Para discutir o requerimento do nosso querido Dr. André. Para discutir o requerimento, será pautado na ordem do dia. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, nobre vereador Dr. André Sacco Júnior, que ontem fez aniversário. Parabenizá-lo. Dia 9, sábado. Sábado. Obrigado, Parabéns. presidente. Obrigado. Parabéns. Eu sei que o vereador Aloísio Pinheiro segue o regimento e o regimento permite que, quando se discute um requerimento, esse requerimento vá para a ordem do dia e que seja discutido na ordem do dia. Mas nós temos aí quase que 30 requerimentos na ordem do dia e a Câmara não discute nunca esses requerimentos. Penso que, da mesma forma que o requerimento da semana passada, que eu solicitei informações do IPMO, poderia deixar passar para que nós tivéssemos as informações, só para constar que esta Plena Consultoria de Investimento está sendo investigada pela Polícia Federal e ela é quem aplica o recurso do IPMO, o recurso dos funcionários aposentados, dos futuros funcionários aposentados. Eu acho que compete ao Legislativo discutir essa ação com profundidade. Então, a gente fica chocado quando o Legislativo Municipal não quer discutir um assunto de tamanha relevância,
que lida diretamente com os recursos do Instituto de Previdência do nosso município, que está envolvido, sim, na operação feita pela Polícia Federal. Osasco, Barueri, Taboão da Serra, mais 105 cidades estão envolvidas. Então, esta Câmara tem que se posicionar a respeito, né? E eu até pediria, senhor presidente, por mais uma questão de ordem, os nossos representantes do Legislativo no Instituto de Previdência do município de Osasco, o vereador que participa do Conselho do Instituto de Previdência, precisa vir a público para dar a satisfação, né, do que está acontecendo. Porque, mais uma vez, Osasco sai na mídia com a Polícia Federal investigando uma empresa que aplica o recurso do Instituto de Previdência do nosso município. Sei que é regimental, agradeço ao vereador Aloísio, né, mas eu acho que esse é um assunto pertinente ao Legislativo da nossa cidade, porque nós devemos satisfação aos nossos funcionários e ao nosso povo. Muito obrigado. Agradeço ao vereador. Oportunamente será discutido o requerimento de Vossa Excelência. Então, nós vamos ainda nos ater a ele no momento oportuno dentro da sessão aqui, desde que nós consigamos manter os senhores vereadores presentes em plenário. Questão de ordem, senhor Questão de presidente. ordem, vereador Aloísio. Só para esclarecer aqui, doutor André, na forma regimental, eu solicitei para discutir esse requerimento porque, no meu entendimento, na sessão anterior, nós deveríamos aprovar já o conjunto de informações que o vereador solicitou. E imaginava, inclusive, que ele já estava com elementos suficientes para fazer alguns questionamentos diretamente ao nosso presidente, doutor Francisco, do IPMO, que certamente estará à disposição para esclarecer, não somente o vereador André Sacco, como qualquer vereador, se tiver alguma dúvida sobre a gestão do nosso Instituto de Previdência, que, aliás, está numa situação financeira bastante positiva e está com aporte de recursos para poder garantir não somente o pagamento de quem é assistido pelo Instituto de Previdência do nosso município, como os futuros aposentados no serviço público. Então, por isso que eu entendia que o conjunto de informações que o vereador solicitou na sessão anterior já seria suficiente. Obrigado. Gostaria de pedir aos senhores vereadores, por gentileza, nós estamos dentro do expediente na votação e, no momento oportuno, nós vamos ter oportunidade de discutir essa matéria. Então, eu queria pedir complacência aqui dos senhores vereadores. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Respeito à opinião de Vossa Excelência, mas eu penso que o vereador Aloísio, na matéria anterior que eu tinha apresentado, que eu pedi o balanço do Instituto de Previdência, não tem nada a ver com este requerimento. Esse requerimento vai mais a fundo. Esse requerimento investiga a aplicação dos recursos feita por uma empresa investigada pela Polícia Federal. E compete à Câmara discutir. A Câmara não é departamento do IPMO. A Câmara não é departamento da Prefeitura. A Câmara é um poder legislativo independente, soberano, que harmoniosamente precisa buscar as informações para que nós possamos responder à nossa sociedade. Muito obrigado. Agradeço o novo vereador. Quero aproveitar aqui a oportunidade. Portanto, está encaminhado o requerimento de Vossa Excelência para a ordem do dia. Eu quero fazer uma saudação aqui a todos os advogados e advogadas. Ontem nós tivemos uma sessão solene na OAB e foi uma sessão muito bonita. Esteve presente lá a vereadora a doutora Karen Gaspar, né, nos auxiliando, e vários advogados compareceram a essa sessão, uma sessão muito bonita, porque é uma lei que foi instituída na Câmara Municipal, foi votada aqui e foi instituída. Então, dando cumprimento a esta lei, nós fizemos ontem uma sessão solene lá na OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, a subseção Osasco, e foi uma sessão, por mais simples que ela foi uma sessão muito marcante. Questão de ordem. Questão de ordem, a vereadora Karen Gaspar. Só para parabenizar os funcionários da Câmara Municipal de Osasco pelo evento realmente ontem dos advogados.
E já mandar um abraço e um parabéns a todos os advogados pelo dia de ontem. Parabéns, presidente, pela condução dos trabalhos. Foi uma sessão solene simples, mas maravilhosa. Parabéns. Agradeço a nobre vereadora que nos auxiliou lá, toda a equipe da Câmara que esteve presente lá, fazendo com que a sessão pudesse ser transmitida, gravada e transmitida. Mandar um abraço a todos os advogados aí, na pessoa da doutora Libânia, que tão bem conduz ali a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Subseção Osasco. Pedir aqui ao senhor secretário a leitura do próximo item a ser lido, discutido e votado. Moções. Moção número 149, de autoria do nobre vereador Valdomiro Ventura. Senhor presidente, vereador ausente. Ausente o vereador, será pautado na próxima sessão. Moção número 150, de autoria do nobre vereador Sebastião Bognar. Apresenta a moção de pesar pelo falecimento do ex-vereador José Santos Sasso, ocorrido dia 5 de agosto de 2014. Em votação, em discussão, a moção 150, 2014, do nobre vereador Sebastião Bognar, que apresenta a moção de pesar pelo falecimento do ex-vereador José Santos Sasso. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis à moção, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Solicito ao senhor secretário a leitura do próximo item. Moção número 151, de autoria da nobre vereadora professora Mazé. Apresenta a moção de congratulações à Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Dia do Advogado a ser comemorado dia 11 de agosto. Em discussão, a moção 151 da professora Mazé Favarão, apresentando moção de congratulações à Ordem dos Advogados do Brasil pelo Dia do Advogado. Não havendo quem queira discuti-lo, está em votação. A votação é simbólica. Os vereadores favoráveis à moção permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Solicito ao senhor secretário a leitura do próximo item. Moção número 152, de autoria da nobre vereadora professora Mazé. Apresenta a moção de congratulações à organização do plebiscito popular por uma constituinte para o sistema político pela realização da 9ª plenária nacional nos dias 9 e 10 de agosto de 2014. Em discussão, a moção de número 152, 2014, da nobre vereadora Maria José Favarão. Questão de ordem. Questão de ordem, vereadora. Para discutir. Para discutir, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa tarde a todas, todos, colegas vereadores, público presente, funcionários da casa, os que nos assistem pela TV Câmara e também pela internet. A moção que eu submeto à apreciação dos colegas, pela realização da 4ª plenária nacional, que foi sábado e domingo passado, juntaram-se mais de 100 representantes de 25 dos nossos estados, portanto, a grande maioria estava presente, 25 comitês estaduais, 100 delegados de 25 comitês estaduais de todo o Brasil, para a realização do plebiscito que vai acontecer do dia 1º ao dia 7 de setembro, com uma única pergunta. Você é favorável à convocação de uma constituinte exclusiva e soberana sobre o sistema político? Sim ou não? Tá? É só essa a pergunta. Agora, é importante a gente compreender por que esse plebiscito está acontecendo e por que essa pergunta. Há muitos anos, vários de nós, todos nós, o Brasil todo, desde o mais simples eleitor até o mais alto mandatário da nossa nação,
identifica que é necessário atualizar o nosso sistema político. Um sistema político, que eu já tive a oportunidade de comentar aqui, que não é democrático na maior concepção da palavra, que não assegura as representações populares de movimentos, de comitês, de conselhos, enfim, um sistema que foi elaborado por deputados que não eram exclusivamente constituintes e que tinham a tarefa de manhã, discutir o futuro do nosso país, os projetos de lei, as emendas. Os projetos de lei, as emendas, as mensagens do Executivo, e à tarde se reuniam para refazer o sistema que eles mesmos estavam vivenciando. Então, uma coisa meio complicada, diria quase esquizofrênica. Pois muito bem, é vontade do Brasil que haja uma revisão nesse sistema político. Eu conversava com o vereador Aloysio, que me perguntava, mas como é que ficam essas eleições de agora, né? Bom, agora nós elegeremos deputados federais, estaduais, governador, senador também, que terão as tarefas que todos os deputados federais, estaduais e senadores têm, que é de debater o aspecto legislativo. Mas o que nós queremos? Nós queremos eleger deputados para uma constituinte, uma Assembleia Constituinte, que tenha como única tarefa rever o nosso sistema político. Portanto, não estará contaminado pelas discussões que têm que acontecer. Então, a Assembleia Nacional. Essa Assembleia Nacional tem que existir, ela vai estar lá funcionando, debatendo leis, propondo leis, analisando vetos, considerando medidas provisórias. Mas haverá outros e outras que estarão discutindo qual é a organização política brasileira necessária para que avancemos no período da democracia. O plebiscito que nós vamos realizar, e nós já contamos neste movimento do plebiscito com a adesão da CNBB, com a adesão do agrupamento Coalizão, da adesão do agrupamento Assembleia Popular, do agrupamento Consulta Popular, da UNE, da Marcha Mundial de Mulheres, do MST, enfim, de 349 instituições, tem como pretensão mostrar que nós queremos rever o nosso sistema político. Todos nós falamos de reforma tributária, de reforma do Código Civil, do Código Penal, mas a mãe de todas as reformas é a reforma política. Nós não podemos continuar convivendo com representações que o povo não se sente representado. Tá? Eu tenho lá na minha mesa que, em 2006, o senador Suplicy foi eleito com 9 milhões de votos. E o senador Sarney foi eleito com 156 mil votos. Então, essas distorções, elas têm que ser revistas. E com o senador Sarney e com todos os demais. Então, a nossa moção tem a intenção de fortalecer esse movimento. Nós apresentamos já à mesa a importância de uma urna aqui na casa, tá? Que nós tenhamos, nesse período, uma urna para coletar esses votos e que possamos debater essa situação. Como será essa constituinte? Quais as mudanças que ela vai fazer? É um outro momento. O que nós temos que assegurar é que o povo brasileiro terá representação para rever, sem contaminações, uma nova reforma política brasileira. Por isso que eu peço a votação de vocês, a aprovação de vocês a essa moção. Obrigada. Continua em discussão a moção de número 152 da nova vereadora Mazé Favarão. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Para discuti-la. Para discutir, 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhoras vereadoras, senhora vereadora Maria José Favarão. Nós votamos favoravelmente à inclusão desta moção apresentada por Vossa Excelência
moção de congratulação à organização do plebiscito popular por uma constituinte exclusiva e soberana para o sistema político, pela realização da 4ª plenária nacional realizada no Instituto Cajamar, na cidade de Cajamar, nos dias 9 e 10 de agosto. E aqui Vossa Excelência apresenta inúmeras justificativas. Nós votamos favoravelmente, o vereador Bognar, o vereador De Paula, todos os senhores vereadores votaram favoravelmente à inclusão desta moção, porque nós somos democráticos. Nós precisamos discutir os assuntos pertinentes ao nosso país, que precisa ter uma reforma política, sem sombra de dúvida, precisa ter uma reforma política, né, no nosso país. Nós mesmos defendemos o voto distrital. Nós defendemos o voto distrital, né, para deputado federal, para deputado estadual. Nós defendemos um melhor senso democrático na escolha dos nossos candidatos. Claro que nós achamos que a Câmara Federal e o Senado Federal têm tempo suficiente para discutir a reforma política. Basta o governo encaminhar propostas. Precisa ter vontade. O PT está há 12 anos no poder e não conseguiu colocar a reforma política ainda. É difícil? É difícil. Será que é uma constituinte que vai resolver esse assunto? Nós vamos eleger deputados só para esta finalidade? O custo de tudo isso é muito alto. E nós já temos um custo enorme na Câmara Federal, no Senado Federal. Nós temos as assembleias legislativas, nós temos as câmaras municipais que podem discutir de baixo para cima. Mas, de qualquer forma, minha cara vereadora, é um assunto amplamente democrático e nós temos que apoiar, sim, as discussões. Temos que apoiar essa discussão. Mas acho também que este legislativo também é esquizofrênico. Por quê? Ora, de um lado, eu defendo democracia. Defendo discutir os assuntos com clareza, com transparência. Por outro lado, cerceia o direito do vereador de ter as informações, meu caro vereador Jair Assaf. A exemplo desse requerimento que nós apresentamos aqui, querendo informação a respeito da plena consultoria em investimentos, que presta serviços para o IPMO e que gerencia 140 milhões de reais e aplica o recurso em empresas falimentares, se não empresas duvidosas. Essas ações estão sendo investigadas pela Polícia Federal, que eu tenho o maior respeito. E a Câmara se nega a discutir isso. Claro, regimentalmente é correto pedir para discutir, vai discutir na ordem do dia. Mas, ora, a ordem do dia está aqui há 1 ano e meio e não se discute nada. Por um lado, prega-se a democracia. Por outro lado, totalitarismo, ditadura, se não mordaça. Como foi feito nas discussões do projeto dessa casa, que eram 60 minutos de discussão, 60 minutos, mas a ordem do Executivo foi para cortar a metade, porque a oposição estava falando a verdade. E reduziram de 60 para 30 minutos, numa mudança regimental que assombrou esta casa, que fez revirar no túmulo os vereadores que por aqui passaram e que foram democráticos. Então, ora, para discutir, para assembleísmo, nós queremos democracia. Mas no governo nós somos ditadores e não aceitamos a ingerência e as palavras daqueles que defendem o recurso público e daqueles que defendem o povo. Pela democracia, pelo respeito à democracia, sem sombra de dúvida, voto favoravelmente, sim, à moção. Mas deixo aqui a mensagem de que nós temos que ter o mesmo comportamento, seja nas moções para discutir o ambiente político, ou seja,
ou seja, no voto favorável, para se apurar responsabilidades e possíveis desvios que ocorrem com o recurso público da nossa cidade. Muito obrigado. Continua em discussão a moção de congratulações número 152 da nobre vereadora Maria Josefa Varão. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Para discutir a moção. Para discutir, 5 minutos. Presidente, senhores vereadores, eu solicitei a discussão dessa moção, não por aquilo que disse o antecessor, o vereador que me antecedeu à tribuna, mas muito mais para dizer que a democracia pressupõe uma decisão da maioria. Por isso que a consulta popular, o plebiscito, leva a que possa ser formada uma Assembleia Constituinte para se discutir os grandes problemas do Brasil. E eu diria, usaria uma frase que já foi usada já por outras pessoas que estão à frente dessa luta, que no nosso caso específico do sistema político, na minha opinião, a reforma política é a mãe das reformas. Para depois ter reforma tributária, ter reforma eleitoral, ter reforma do judiciário, que precisa. Então nós temos que começar por nós, que é a reforma política. Por quê? Porque a própria formação do Congresso Nacional, Câmara e Senado, ambos formam o Congresso Nacional, não representa o interesse da maioria do povo. Lá não tem a maioria de professores representados, lá não tem a maioria dos negros representados, lá não tem a maioria dos índios representados, lá não tem o movimento de favela, lá não tem o movimento do MST, dos trabalhadores sem teto, por exemplo. Então, essa é a grande discussão. O exemplo da Câmara. A Câmara de 21 vereadores, quando houve a determinação de fazer a redução do tempo de discussão de projeto de 60 minutos para 30, não foi da cabeça de quem presidia a Câmara, que naquele momento era exatamente eu. Foi da maioria, discutiu na mesa diretora, levou para o conjunto do plenário, foi feito o projeto de resolução e a maioria tomou a decisão. Podia ter sido o contrário. Democracia é isso. Pressupõe a decisão da maioria. E é isso que nós queremos com o plebiscito popular. Nós queremos o quê? Fazer uma consulta plebiscitária à nossa sociedade para que ela possa dizer se ela quer ou não a reforma política. E depois se instala uma constituinte, enfim, específica para isso. Por quê? Porque nós temos experiência política. Não podemos esperar que a formação atual que nós temos no Congresso Nacional, ele vá ouvir o presidente da República e dizer, não, nós vamos provocar o plebiscito. Não vai. Não vai. E não adianta ilusão aqui. Então é um passo importante da sociedade brasileira. Aliás, eu sou a favor, novo vereador Mário Luiz Guide, Vossa Excelência que debate muito essas questões, eu sou a favor que a gente comece a ter eleições no nosso país, seja para vereador e prefeito, seja as eleições gerais como vamos ter agora em outubro, que as eleições sejam no modo que é nos Estados Unidos, onde, na verdade, a eleição não escolhe só o presidente da República, não escolhe só os deputados estaduais, deputados federais e o senador, e nem o governador somente. Vai além dessa eleição um conjunto plebiscitário de informações de que a sociedade pode opinar. É assim as eleições dos Estados Unidos. Coloca 14, 16, 18, 20 itens, como eu já vi. Discuta a questão da segurança pública, a questão da educação, a questão das minorias. Tudo. Então, nós precisamos avançar nesse processo de democratização do país. Porque não dá para a gente aceitar que você tenha uma situação que é bastante distante do interesse da sociedade. E depois vai pôr a responsabilidade em quem? O Valdir Roque está vendo mais o interesse, não sei de quem. Não é verdade. Não é isso. É o sistema político, não é, vereador Valdir Roque, da forma como está concebido há muito tempo, que já não atende os anseios, a expectativa da maioria da sociedade civil brasileira. E nós, políticos, nós que temos mandato emanado pelo povo, nós precisamos estar atentos a isso e temos que apoiar mesmo
Aí nessa parte tem acordo aqui com o novo vereador André Saco. Mas não dá para questionar no processo democrático a decisão da maioria. Não dá, como ele fez aqui na tribuna. Não é possível. O plenário é soberano, tem 21 vereadores. Toma decisão sempre em função da maioria. Não é pela pressão de fora para dentro, como ele disse aqui. Não é. Nesse caso específico, era o fórum íntimo, a questão da Câmara. Aliás, senhor presidente, eu volto a repetir, a Câmara, a vereadora Mazé já fez um esforço grande com relação a isso. Eu solicito aqui, sugiro a Vossa Excelência, dar prosseguimento. O nosso regimento interno, ele está fora da conformidade da realidade atual, da nossa cidade, do seu crescimento e do seu povo. Para concluir, nós precisamos fazer também uma reforma séria, grande, nesse regimento. Eu não consegui fazer na minha gestão, mas eu gostaria que Vossa Excelência pudesse. Fiz algumas mudanças, sim, com o voto da maioria, mas eu gostaria que a gente avançasse para uma reforma geral, inclusive do nosso regimento, e também da nossa Constituição Municipal, que é a nossa lei orgânica. Continua em discussão a moção 152 da nova vereadora Maria José Favarão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Sebastião Bognar. Para discutir. Para discutir, 5 minutos. Senhor presidente, vereador Toniolo, senhores vereadores, público presente, imprensa presente, todos aqueles que estão acompanhando a sessão aqui da Câmara Municipal. Eu quero, senhor presidente, senhores vereadores, inicialmente cumprimentar a professora Mazé pela apresentação desta moção, porque quando ela apresenta essa moção, ela está literalmente defendendo a democracia, ela está defendendo a discussão das questões brasileiras que podem e devem ser discutidas por todos. Quero aqui também, respeitosamente, cumprimentar o vereador Aloysio, mas eu quero discordar do vereador Aloysio, porque eu sei que o vereador Aloysio, como vereador, ele pensa de um jeito, mas quando de repente ele tem que assumir as funções de líder da maioria aqui na casa, aí ele tem que assumir algumas outras posições que não são as dele. E é isso que ocorre. A gente vê aqui a contradição. Por quê? Porque na hora diz assim, com aquele congresso que está lá, não se tem possibilidades de mudança, porque a maioria lá não deixa. Aí quando chega aqui, a maioria é que vale. Então está desproporcional isso, porque a democracia, ela não é só o respeito à vontade da maioria. Esse é um item. Paralelo a isso, andando para e passo a isso. Democracia é o respeito às instituições. E nós ficamos com vergonha, como membro do Legislativo, quando 2 ou 3 meses atrás, nós vimos um representante do Legislativo, naquele momento ocupando a vice-presidência da Câmara. Naquele momento, representando ali a nação, porque quando ele representava a vice-presidência da Câmara, ele estava representando o país. E não teve comportamento adequado, o comportamento foi pífio, foi rasteiro, diante de uma outra instituição, que era o Supremo Tribunal Federal. O deputado fazendo gracinha na mesa, insultando o presidente do Supremo. E passou 20, 30 dias, a gente viu o que aconteceu. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu estava conversando essa semana com o senhor que está próximo de completar 80 anos. E ele me perguntava sobre as eleições desse ano. E dizia do seu desencanto com os políticos. E eu dizia para ele sobre o sistema como está difícil. E ele dizia assim, olha, vereador, o que precisa, na verdade, é que os políticos, me falou com toda clareza isso, e eu tive a sabedoria de ouvi-lo. O que precisa, na verdade, é que os políticos sejam mais autênticos do que são.
E aí ele pegou de vereador a presidência da República. Porque durante a campanha, durante o momento que se fala, é um posicionamento. Mas na hora que tem que agir, é outro. Acabou de falar que o vereador André Sacco, lindo, maravilhoso, a moção que está sendo apresentada. Mas qual é a prática aqui dentro? Acabou de acontecer agora, faz 20 minutos, o requerimento do ilustre vereador André Sacco, falando da questão do IPMO, foi rejeitado. Não foi votado, não. Mas para que a gente possa entender, à medida que foi pedida a discussão, ele vai para as calendas, ele vai para o freezer, como se costuma dizer nessa casa. E não vai votar, porque o vereador De Paula estava me mostrando ali 26 requerimentos que estão na pauta para ser votados. Sabe quando vai votar isso? Nunca! E aí vai falar em democracia? É esta incoerência dos políticos que acaba fazendo com que a classe política fique desmoralizada. E não é se é constituinte, se deixa de ser constituinte, se é isso, se é aquilo. É o comportamento de cada um. Essa é a diferença. É isso que faz o político ter crédito ou descrédito junto à população. Por isso, senhor presidente, senhores vereadores, eu quero votar favorável, só para completar, senhor presidente. Eu quero votar favorável a essa moção. Mas eu também gostaria que a gente tivesse a possibilidade de, em outros momentos, quando se fala da ação e não do discurso, essa casa tivesse o posicionamento idêntico ao que se fala. Esta coerência é que está faltando, não só a essa Casa de Leis, mas como dizia o meu velho amigo, e velho não no sentido de idade, mas velho no sentido de quanto tempo é meu amigo, ele dizia, começa do vereador e vai parar no presidente da República. O político precisa ter coerência naquilo que está falando e naquilo que está fazendo. Se a gente tiver isso, o nosso país vai melhorar com certeza. Continue em discussão a moção de número 152, da vereadora professora Mazé. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Vai discutir. Vai discutir 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, imprensa presente, TV Câmara, internautas. Na verdade, eu me dispus a fazer coro dos quatro vereadores que estiveram anteriormente aqui, dizendo que tem que ter esse plebiscito tem que ser aprovado, sim. Faz mais de 26 anos que foi feito, homologada a Constituição de 1988. Como vários vereadores que estiveram na tribuna disseram, as mudanças culturais, as mudanças econômicas, as mudanças de tradições mudaram. E nós temos que rever essa Constituição. E rever e escutar as vozes que hoje estão aí. E por que é importante? O que aconteceu em julho do ano passado. Por isso que nós queremos rever a Constituição. O que acontece hoje com a juventude, com o idoso. Isso para não dizer que essa é a última década do jovem. A última década, hein? Em 2020, teremos mais pessoas maduras do que jovens no nosso país. Por isso que nós temos que rever agora. Essa Constituição é importante por causa disso. E essa moção de congratulação da nobre vereadora Mazé vem de encontro dos anseios da população, das vozes da rua que aconteceu o ano passado, das greves, dos movimentos sociais que estão mudando, está tendo uma mutação. E uma mutação na América Latina, no mundo, governos que estão sendo eleitos, e isso nós temos que discutir. Sabemos que o Congresso, sabemos que as Assembleias Legislativas no Estado, o Congresso e as câmaras têm diversas opiniões, mas também tem a democracia. Temos mudanças também, como o nobre vereador Luiz Pinheiro, líder do governo aqui, temos que rever o regimento interno e até a lei orgânica do município, para ver onde podemos mudar
Hoje a mobilidade é uma coisa importantíssima no Brasil. E por isso que é importante a gente ver. Mas temos que fazer a discussão, como o nobre vereador André Sacco falou. Não dá para remendar a Constituição. Fazer a discussão, porque lá no Congresso nós temos mais de 100 emendas. 100 emendas para rever a Constituição. Não, nós temos que discutir a Constituição. Essa discussão é importante por causa disso. Se vai gastar muito, se não vai gastar, é importante para a democracia, é importante para o Brasil que está crescendo. Por isso que, quando discutimos deputado X, ou vereador Y, ou as câmaras, gente, são democráticas. As câmaras, por isso que é importante a discussão. A minha opinião pode ser divergente, como sempre, algumas vezes é, com o vereador Bognar, e depois a gente vai para a votação, mas não tem ditadura. Ditadura não. Porque é a votação, porque aí vai chamar os vereadores aqui que estão centralizados. Não, nós somos eleitos, muitos partidos diferentes, democraticamente. Agora, na discussão aqui, a votação é livre. E se o sim ganha ou não ganha, aí depende de cada vereador. Por isso que é importante essa Constituição soberana, essa Constituição que o povo aclama, para a gente fazer essa discussão com o povo, pegar quais os anseios do povo e levar para o Congresso. Por isso que é importante. O Brasil mudou, o Brasil cresce, o Brasil evolui. Tem problemas? Tem, mas precisamos discutir mais e mais ainda. Com a população, com os segmentos da sociedade, com os representantes da sociedade que tem, com as câmaras municipais, com as assembleias legislativas e principalmente na Câmara. Obrigado, fico por aqui. Continue a discussão, projeto, moção de número 152, da nobre vereadora Mazé Favarão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Para discutir, senhor 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, nós viemos discutir essa moção, senhor presidente, por entender que esse é um ponto importante no cenário político nacional. Nós que lembramos aí do momento da Assembleia Nacional Constituinte, chegou um momento que havia uma divergência grande entre os constituintes a respeito do sistema de governo. Se implantava o parlamentarismo ou se implantava o presidencialismo, continuava o presidencialismo. O Brasil já teve as duas experiências. Teve a experiência no Império, até bem sucedida, do sistema parlamentarista, funcionou de 40 até 89, com Dom Pedro II. E depois um pequeno intervalo com a renúncia do presidente Jânio Quadros, em 1961, até 1963, quando um plebiscito restabeleceu o presidencialismo. Então, eu estou citando isso como fato. O que ocorria ali? Embora a Assembleia Nacional Constituinte, o Congresso Constituinte, na realidade, que não era uma Assembleia, era um Congresso, na medida em que os senadores que não tinham recebido o voto para a Constituinte também faziam parte, inclusive os chamados senadores biônicos, que tinham sido nomeados. Esse Congresso Constituinte estava diante de um impasse, não conseguia equacionar entre os próprios parlamentares. Então, a saída política foi devolver a questão para a população se pronunciar. E se pronunciou num plebiscito em 1993, onde república ou monarquia acabou vencendo república e presidencialismo e parlamentarismo venceu o presidencialismo. Estou citando isso como exemplo, quer dizer, diante do impasse político dos próprios parlamentares, o povo se pronunciou.
Então, essa questão ela é importante porque todas as correntes políticas são favoráveis à reforma política. Só que, na hora de fazer a reforma, elas pensam de forma diferente. Então, nós temos o pessoal que defende o voto distrital. Nós tivemos voto distrital no Brasil também. De 1855 foi implantado o voto por círculos, sistema de círculos, distritos. E foi até a Revolução de 30. Um longo período. Nós tivemos aí 45 anos, mais 30 anos, 75 anos, vereadora Andréia, nós tivemos experiência de sistema distrital no Brasil. E uma das questões que se colocavam é que quase que o professor Afonso Arinos escreve um livro sobre isso, um estadista da República, e você pega a votação dos distritos, 6, 7 eleições seguidas, quase que eram sempre os mesmos parlamentares que se elegiam pelo sistema distrital. Qual é a crítica que se faz? A representação não se dá só por base territorial. A representação também se dá por segmentos. Tem segmentos religiosos, tem segmentos profissionais, que também podem se fazer representar. Então, o sistema proporcional possibilita isso. Essas são discussões que eu acho que a sociedade precisa estar fazendo de forma permanente. Por isso, nós achamos oportuna essa moção e essa discussão. Eu acho que, diante do impasse das correntes políticas, devolver a palavra para o povo, que o povo possa se pronunciar, é um bom caminho para que a gente possa ter um sistema político mais ágil, mais representativo, que, aliás, as manifestações de junho de 2013, uma das questões muito colocadas era que os partidos não nos representam, revelando, portanto, uma crise de representação. Eram essas as nossas considerações, senhor presidente. Continua em discussão a moção de 152 da nova vereadora Mazé Favarão. Não havendo o que discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis à moção permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a moção pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Quero cumprimentar aqui e agradecer a presença do senhor Wilson, diretor dos Correios do Estado de São Paulo, também do Francisco de Oliveira, que é o seu Chico, que é cidadão osasquense da nossa cidade, está presente aí. E no momento oportuno nós vamos fazer aqui um minuto de silêncio pelo passamento da senhora Maria de Fátima Costa, que é irmã da Martinha, que é funcionária nossa aqui da casa, da taquigrafia, que faleceu na madrugada de hoje. Então, a Maria de Fátima Costa está sendo velada, acredito que seja sepultada agora no final da tarde, 17 horas, lá no Santo Antônio. Então, nós vamos fazer um minuto de silêncio pelo seu passamento. Não havendo mais matéria para ser lida, discutida e votada no expediente, nós vamos passar aos senhores vereadores inscritos. Lembrando que nós temos apenas 15 minutos, portanto, apenas 3 vereadores poderão fazer uso da palavra no expediente, uma vez que nosso expediente todo foi tomado pela discussão dos projetos, das moções, que consideramos importante também. Com a palavra, vereador remanescente de 2 sessões já, vereador Alexa. Novo vereador, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde quem nos assiste pela TV, pela internet. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres vereadores. Presidente, vereadores, essa é a minha primeira fala após ter voltado do recesso. Então, quero falar um pouco das minhas andanças que nós tivemos aí nesse recesso. Muitos se enganam, quem imagina que vereador em recesso ele está em descanso, está viajando. Eu, particularmente, trabalhei bastante e, dentre esses trabalhos,
eu também visitei algumas regiões e visitei alguns bairros. E, vereadores, faço isso até como pergunta, para saber se vocês têm recebido nas ruas reclamações com relação à nossa segurança. Segurança da cidade, segurança do Estado. Eu não sei, nas suas andanças, se vocês têm recebido essas reclamações, esse pedido de socorro da população. Hoje eu quero aqui pedir socorro. Em nome das pessoas que têm sofrido roubos, assaltos, hoje eu quero pedir socorro em nome dos comerciantes. Eu vou até citar nome. Eu quero pedir socorro hoje em nome do comerciante Moacir, que foi assaltado pela 4ª vez, em menos de 30 dias. Hoje eu quero pedir socorro pelo senhor José, que tem um pequeno bazar, que já foi assaltado mais de 6 vezes, vereador Rogério Lins. Quero pedir socorro também pela dona Marilane, que teve sua bolsa tomada, como diz na gíria, na mão grande no ponto de ônibus. E a estudante Jéssica, também quero pedir socorro em seu nome, que na saída de aula da escola, mais precisamente do Gambarini, ela também foi vítima de assalto. Pedir socorro, vereadores, para inúmeros alunos que estão sendo assaltados na saída das escolas. E eu sei que vocês, vereadores, também estão querendo pedir socorro em nome das pessoas que vocês têm ouvido na rua. Quero pedir socorro no nome do nosso colega José da Silva, que foi assaltado pela 3ª vez, e ele, vereador, líder desta casa, não mais aceitando, indignado, resolveu reagir. Uma parte, vereador. Só para concluir, vereador, já concedo a parte. E foi baleado. Graças a Deus que ainda não recebi nenhum relato de alguém que possa ter sido assassinado nesses assaltos. Um latrocínio aí, que é o roubo seguido de morte. Ô governador, ou líderes que trata da segurança, nos socorra. Socorra a nossa cidade, socorra o nosso estado. Que a cada dia nós escutamos nas ruas pedido de socorro da dona de casa, do estudante, do trabalhador que tanto sofre com o seu transporte precário, que passa mais o seu tempo dentro de um transporte do que mesmo com sua família. Socorro! Vamos socorrer a nossa população que tanto está a mercê. Que conta sabe com quem para a segurança? Consigo mesmo. Nós não podemos deixar o nosso povo a mercê da própria segurança, da segurança de si mesmo. Ele paga seus impostos, nobres vereadores. Ele paga seus tributos e quer, no mínimo, receber segurança, poder andar livremente nas ruas, nobres vereadores. E isso não tem acontecido. Em nossa cidade, em nossos bairros, Recanto das Rosas, Santa Maria, Conjunto dos Metalúrgicos, Jardim Veloso, que esses são os lugares que eu mais frequento. Confesso para você, nobres vereadores, que quando saio de casa, eu já sei que vou ser abordado na rua para tratar assuntos e cobranças relacionadas à segurança. Nós não podemos deixar isso. Nós, como representante do povo, nós, como a voz do povo, eleito por este povo, se calar. Nós temos que, de alguma forma, cobrar. Se nós não podemos fazer nada, porque hoje nós não somos o executor, nós podemos, pelo menos, usar a tribuna e, de alguma forma, gritar para este povo, pedir socorro. Nobre vereador, tem a parte. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Estando inscrito, gostaria de ceder meu tempo ao nobre vereador e, assim que possível, uma parte. 5 minutos a mais, vereador. Obrigado, nobre vereador. Sei que o nobre vereador teria temas importantes a ser tratado, mas também já tem a parte, nobre vereador. Obrigado, uma boa noite, uma boa tarde a todos vocês que nos assistem. E fico contente de Vossa Excelência estar tocando nesse tema,
um tema muito importante para a nossa cidade, que é a segurança. E na terça-feira passada, hoje é terça ou é quinta? Terça. Na quinta-feira passada, a gente esteve aqui e falou também da segurança. E eu, juntamente com Vossa Excelência, nessas andanças pelo nosso município, muitas pessoas não falam a respeito de segurança. E eu quero dizer a essas pessoas ali da rua João Vicente, no conjunto São Cristóvão, e a Santiago Rodilha, no conjunto dos Guimarães, próximo à vossa residência, que registre os boletins de ocorrência dos assaltos, porque só assim a polícia vai saber que está tendo grande índice de assalto ali e vai correr atrás dos infratores. Tinha um pessoal andando de moto, nobre vereador, e roubando na parte da manhã, os trabalhadores quando iam trabalhar, e à noite, as crianças quando chegavam de escola, pegando os celulares e tudo. E prenderam, né? Tá aqui, até gostaria que a TV Câmara grifasse aqui, prenderam a gangue da pizza, né? Eram uns motoqueiros que andavam com aquelas caixas de pizza, fingindo que ia entregar as pizzas, e roubava de manhã cedo os trabalhadores e as crianças celular. Acharam mais de 20 celulares com essa turma, revólver e tudo. Então, eu gostaria que todas essas pessoas que fossem assaltadas, que fosse à delegacia e fizesse um boletim de ocorrência. E parabéns também à Polícia Militar ali do 8º, que foi os policiais que prenderam essa gangue da pizza aí. Então, a Polícia Militar está trabalhando e a gente anda na rua, vê a polícia trabalhando. Então, parabenizo a polícia que prendeu essa turma de motoqueiro. E parabenizo Vossa Excelência também por esse tema. Obrigado, nobre vereador, pela parte. Na verdade, ali, nós temos que parabenizar a equipe do doutor Ricardo, do 8º DP, que tem feito um belíssimo trabalho naquela região, nobre vereador Cláudio. Esse assunto que o nobre vereador Maluco Beleza traz aqui, é que nós precisamos, mesmo sendo um pequeno furto, ter perdido o seu bem, um celular de pouco custo. Muitas pessoas deixam para lá e não faz o boletim de ocorrência, nobre vereador. Mas isso é ruim, porque desta forma a polícia não tem informação da criminalidade naquela região. É aí que eles conseguem medir o crime naquela região e manda a demanda de policiais naquele determinado lugar. É o que tem acontecido recentemente. Quero parabenizar a Polícia Militar, porque recentemente eu tenho visto ali a rota andando nos bairros ali. E nós sabemos que quando a rota está presente não é um bom sinal. É o sinal que o índice de criminalidade está alto. E eu tenho visto essa semana a rota andando ali na região e também a tático móvel. E é desta forma que eles tentam diminuir a criminalidade. Mas nós precisamos ainda de policiais na rua. Eu acompanhei na época da Copa, o nobre vereador Rogério Lins, aquela dupla de policiais andando nas ruas, em áreas centrais. Então, por que não adotar essa mesma ação na periferia, onde a criminalidade está alta? Gostaria que ali no conjunto dos metalúrgicos, gostaria que no Jardim Veloso, gostaria que na Zona Norte, nos bairros que a gente sabe que a criminalidade está alta, tivesse essa dupla de policial andando nas ruas. A presença da polícia militar inibe esses assaltos. Uma parte, nobre vereador. A parte concedida, nobre vereador. Inicialmente, queria parabenizar Vossa Excelência por abordar esse tema tão importante que é a segurança pública na nossa cidade. É notável em nossas andanças que hoje a principal reivindicação da população, que já chegou a ser a saúde, a gente ia nos bairros, a gente tinha como principal pauta de discussão com a população era a saúde, hoje a gente vê que é a segurança pública. E ela não está escolhendo o bairro não, vereador. Não tem mais esse lance de bairro de classe média, média alta. A violência ela atingiu todos os bairros da nossa cidade, da nossa região. E a gente tem agora a oportunidade, com a sanção aqui pela nossa presidente Dilma. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Rogério Lins. Estando inscrito, eu queria ceder meu tempo ao nobre vereador Alex por se tratar de um tema importante que é a segurança pública. Passa mais 5 minutos, vereador. A gente vem acompanhando, vereador,
aumentaram 56% os índices de roubos e furtos na nossa cidade em relação ao ano passado, ao mesmo período. A gente percebe, como Vossa Excelência falou, a função delegada, né, onde a Polícia Militar oficializou o bico aqui na nossa cidade. A Polícia Militar estava mais presente na rua, né, andando pelas regiões comerciais, os grandes centros de circulação, onde com grandes índices de roubos e furtos na nossa cidade. E a gente percebeu que diminuíram. Só que passou a Copa do Mundo, o que aconteceu? Acabou. A gente não vê mais a Polícia Militar, né, com o bico oficial transitando. E agora a gente está tendo essa oportunidade. Nós aprovamos aqui na Câmara Municipal um dos maiores concursos públicos da história da nossa cidade. Nós vamos ter a oportunidade de contratar 300 novos GCMs. E a GCM hoje tem 250, 260 homens em atividade. Né? Nós vamos dobrar a capacidade da GCM, nós estamos dando poder de polícia para a GCM com a sanção dessa legislação específica da presidente Dilma, e agora cabe a nós aqui do Legislativo, junto com o Executivo, né, e pedir, inclusive, apoio até a deputados que mandem emendas para ajudar a nossa GCM, para a gente equipar e darmos condições a uma corporação tão eficiente da nossa cidade que é a GCM. A gente tem a Operação Via Segura, que aconteceu e acontece em vários bairros da nossa cidade, e tem contribuído com isso. Então, além da gente apresentar os índices, está aqui uma sugestão. Eu acho que a gente tem, sim, que cobrar o governo do Estado, a Secretaria de Segurança Pública, mas também que o município agora, com a sanção dessa legislação específica, também possa fazer sua parte e contribuir com a segurança da nossa população. Parabéns por trazer esse tema que preocupa a cidade de Osasco como um todo. Obrigado, nobre vereador. Nós temos aqui em nossa casa alguns projetos que vêm de encontro à melhor segurança. Dentre esses projetos, só para concluir, nobre vereadora, eu apresentei aqui que fosse instalado câmara de monitoramento em alguns bairros e em algumas regiões. A nobre vereadora Cari também fez esse projeto aqui, pedindo câmara de monitoramento em algumas regiões. O Maluco Beleza também aqui nesta casa apresentou projeto pedindo câmara de monitoramento no transporte público. São esses projetos que nós aqui apresentamos que, de alguma forma, vêm contribuir com a melhor segurança. Mas nós precisamos, hoje, efetivamente, de policiais na rua. Nós precisamos, hoje, que os policiais que já estão também sejam melhor aparelhados. Que eles tenham realmente condições de trabalhar, efetivamente de trabalhar e dar resposta à população. A parte concedida, nobre vereadora. Tendo em vista a importância do assunto, quero deixar registrado aqui que eu estive pessoalmente no batalhão com o Major Gato, e ele deixou o e-mail dele, pessoal, e eu quero repassar aos colegas aqui dessa casa, do qual ele pede para que a população mande. Ela não precisa se identificar, olha, sou eu, a fulano e tal. Que repasse no e-mail dele, o local, a rua, o horário, para que ele possa ter mais complementos da onde está acontecendo, o que está acontecendo, tendo em vista o índice de assalto que está tendo na cidade inteira. Então, assim, ele pede, por gentileza, que mande via e-mail, mande inbox. Todo mundo tem Facebook aqui, né? Então, mande inbox para cada um vereador, a população, os internautas que estão nos assistindo, o pessoal, todos que nos assistem. Depois eu vou passar para vocês, quem não tiver, ou se tiverem, passa inbox para cada um, e isso já vai ajudar um pouco. A ronda escolar também ele tem feito na medida do possível. Sei que o Mandorinha não faz verão, temos a nossa guarda aí, que agora com esse poder de polícia vai nos ajudar muito mais. Então, ou seja, eu acho que a tendência é melhorar. E melhorar bem mais aí a nossa cidade. Então, tudo é válido.
como bem Vossa Excelência disse, houve o recesso, sim, mas ninguém ficou parado. Então, uma das mais que eu pude fazer foi essa, estar presente e pedindo o apoio junto à Polícia Militar, e uma delas foi essa reunião. Depois eu passo para Vossa Excelência e para os outros colegas o e-mail do Major Gato. Obrigada. Obrigado, Concluir, você, vereador. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Estando escrito, gostaria de ceder meus 5 Não minutos. temos mais tempo, vereador. Não tem mais Obrigado. tempo. Não tem. Era só 3 vereadores, os 3 já passaram. Só para concluir, não, presidente. Eu gostaria de agradecer os vereadores que apartaram a minha fala aqui. E isso prova que realmente nós estamos precisando com urgência de uma melhor atenção relacionada à segurança do nosso município. Então, que esse pedido de socorro, dá para ver que ele não só é desse vereador, mas de todos os vereadores desta casa. Muito obrigado, presidente, e obrigado aos vereadores que me cederam o tempo. Nós vamos fazer nesse momento um minuto de silêncio pelo passamento da senhora Maria de Fátima Costa, que é irmã da Martinha, nossa funcionária aqui da casa, e pedir a todos que em pé possamos fazer um minuto de silêncio. Informar aos senhores vereadores que nós temos aqui uma lista que permanece aqui com o próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Josias, vereador Valdir Roque, vereador Amazé, vereador Rogério Silva, vereador Batista, vereador Toniolo, vereador Mário Luiz, vereador Aloísio, vereadora Karen, vereador De Paula, vereador Dr. André Sacco, vereador Bognar, vereador Branco, vereador Cláudio da Locadora, vereador Andréa Capriotti e vereador Dinei Simão. Esses são os próximos inscritos automaticamente para a próxima sessão de expediente. Não havendo mais tempo regimental, declaro encerrado o presente sessão de expediente. Dentro de 15 minutos faremos chamada dos senhores vereadores para a ordem do dia. Está encerrado o expediente.